Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre os povos pré-colombianos, os povos que habitavam a América antes da chegada do Colombo. Onde habitavam esses povos, exatamente? O que eles acreditavam? Qual era a cultura? Quais eram as práticas? Como funcionava a economia? Como que a gente sabe sobre eles? Afinal, eles desapareceram. Que tipo de fonte histórica a gente tem acesso para poder falar sobre esses povos? Começando por essa última pergunta, tem um documento histórico, dentre outros, muito importante, que serve de base para a gente estudar principalmente a cultura de um dos povos que a gente vai estudar hoje, que são os astecas, que é o Códice Florentino. Esse códice é um documento etnográfico, que significa um documento sobre uma outra cultura, que tenta avaliar os seus costumes, as suas crenças, a sua visão de mundo, que a gente chama de cosmologia. E esse códice fica em Florença hoje em dia. Se alguém quiser consultar, ver se existe mesmo, ele está lá na Biblioteca Laurentiana, na cidade de Florença, na Itália. Ele foi escrito pelo Bernardino Sahagún, um franciscano que trabalhava com populações indígenas que acabaram virando seus estudantes. Então esses indígenas da cultura Nahuatl, eles informavam o Bernardino de todos os seus costumes, inclusive desenhavam para ele várias das coisas para ilustrar hábitos de pesca, costumes econômicos em geral, práticas e rituais religiosos. Tudo isso estava desenhado nesse Códice Florentino. Ele foi publicado no final do século XVI, lá para o ano de 1585, 1590. Durante 45 anos, esse Bernardino Sahagún foi apanhando vários testemunhos de vários membros dessa cultura Nahuatl, vários desenhos que eles faziam também, arregimentou tudo isso dentro desse códice. Por isso que é uma fonte histórica absolutamente rica para a gente, para nós historiadores. Então a gente vai ver alguns desenhos desse Códice Florentino na aula de hoje. De roxo eu estou pintando o Império Azteca. Mais ao sul do México a gente tem o Império Maia, que na verdade não é um império quando os espanhóis chegam. E mais ao sul, na América do Sul, temos o Império Inca. Começando pelos astecas, eles eram um povo da cultura Nahuatl. Então significava que eles falavam a língua Nahuatl, a etnia deles era Nahuatl, os mexicanos conhecem eles como Nahuatl, mas a gente chama eles de astecas. Por quê? Porque os habitantes da capital do Império Azteca, Tenochtitlan, esses habitantes eram chamados de asteca. Então eles usavam no comércio, por exemplo, sementes de cacau ou ouro em pó. E o imperador deles era chamado de Tlatoani. Na língua Nahuatl, aquele que fala. Ele era quem dava a direção para a sociedade seguir. E detalhe importante para a gente poder diferenciar depois dos incas. Esse imperador ele não era tido como Deus na terra, mas ele era representação de algo sagrado. Ele não era Deus, porém ele tinha legitimidade do Deus Sol para poder governar essa população. Os astecas eles eram muito bons em comércio e em agricultura também. E quando faltava espaço agricultável, eles usavam o próprio lago Texcoco, onde eles faziam as chamadas chinampas. O que são chinampas? Era um lugar em que eles depositavam terra junto com esterco para poder fertilizar essa terra, colocavam em cima de uma madeira que flutuava e assim eles plantavam uma série de culturas, cereais e faziam essas chinampas flutuarem para aumentar a área agricultável deles. Os astecas eles eram os povos dominantes da região do norte do México. Todos os povos que viviam ao redor, que muitas das vezes partilhavam da própria cultura Nahuatl, eles eram subordinados aos astecas. Aqui é outra imagem que a gente pode observar do códice, que mostra as diferentes vestimentas dos diferentes guerreiros que existiam nessa sociedade de Tenochtitlan. Então todos os homens eles eram guerreiros e eles eram divididos em dois grupos, que eram os guerreiros águia e os guerreiros jaguar. Aqui é uma outra representação desses guerreiros, um pouco mais simplista, mas dá para a gente ver os tipos de penugem que eles usavam, os tipos de roupa, as armas e as armaduras e o escudo também.
Os astecas sempre invadiam as cidades para garantir que os impostos fossem pagos. E quando essas cidades não pagavam por boa vontade, eles promoviam guerras e faziam escravos para conquistar de novo essa cidade para o poder asteca. E esses escravos que eles faziam não era para manter sob o domínio asteca, para trabalhar noite e dia na casa de um asteca. Eram escravos para serem sacrificados ao Deus Sol, Quetzalcoatl. Então, aqui nessa imagem do Códice Florentino de 1585, vocês podem ver os próprios povos Nahuatl desenhando o que era para ser o ritual de sacrifício ao Deus Sol. Então, aqui a gente pode ver com uma faca de obsidiana, um material vulcânico, o coração do sacrificado sendo arrancado e entregue como oferenda ao Deus Sol. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver um pouquinho melhor como que era a segurança desse ritual, como que os guerreiros ficavam em volta e seguravam os braços para que o prisioneiro não impedisse o ritual de acontecer. E vocês podem ver o sangue descendo pela escada, pelo templo, em homenagem ao deus Quetzalcoatl. Uma outra questão interessante dos astecas é a questão de como eles interpretavam os eventos, tanto do passado quanto do futuro. O Tzvetan Todorov, que é um linguista que escreveu o livro A Conquista da América, A Questão do Outro, ele diz o seguinte pra gente: toda a história dos astecas, tal como é contada em suas próprias crônicas, ela é feita de realizações de profecias anteriores, como se um acontecimento não pudesse ocorrer se não tivesse sido previamente anunciado. A partida do local de origem, a escolha de uma nova localização, tal vitória na guerra ou tal derrota. Aí, só pode tornar-se ato aquilo que foi anteriormente verbo. Um mundo superdeterminado será também, forçosamente, um mundo superinterpretado. O que o Tzvetan Todorov quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo o que acontecia na sociedade asteca era antes profetizado por sacerdotes dessa mesma sociedade. Eles faziam 50, 100 profecias sobre os dias e os meses que viriam a seguir, e as coisas que aconteciam eles iam encaixando nessas profecias que eles já tinham produzido. Em torno dos maias existe uma série de mitos e lendas. Para começar, eles não eram nem mesmo um império quando os espanhóis chegaram nas Américas. Os maias eles tiveram um período próspero que chamam na historiografia dos povos pré-colombianos de período clássico, que vai do século II ao IX depois de Cristo. E é nesse período em que eles tinham alguma coisa parecida com o império. E a gente só consegue acessar esse conhecimento através da arqueologia. Muitos dos palácios e dos templos que existiam ali na península de Yucatán são sítios arqueológicos que a gente só tem acesso sobrevoando o local com fotografias. Vocês podem ver aqui um dos templos perdidos já dentro da floresta, que se não fosse pela existência da tecnologia que a gente tem hoje, talvez nunca fossem descobertos, por estar muito dentro da floresta. Aqui a gente tem um mapa da região do sul do México, um mapa turístico para quem quer visitar os resquícios arqueológicos do mundo maia. Então, que foi um dia um império, do século II ao IX. Tem alguns pontos turísticos que eram utilizados pelos maias como ponto de observatório astrológico, onde eles estudavam os astros e as constelações. Então, são todos esses que estão circulados agora no mapa. Ao redor dos maias também tem um outro mito, que é que eles teriam previsto o fim do mundo para o ano de 2012. Vocês que já viveram esse período, a gente já está agora em 2020. Claro, não faz sentido achar que o mundo ia acabar em 2012. Será que os maias pensavam isso mesmo? Eu vou deixar um link na descrição com um vídeo explicando qual era a interpretação dos maias sobre os ciclos que se encerravam e se reiniciavam de acordo com o calendário solar deles.
Não é nada disso de que a gente ouve falar de que os maias previram o fim do mundo em 2012. Isso, na verdade, é uma ideia sensacionalista que alguns filmes exploraram, principalmente a cultura hollywoodiana, a cultura do National Geographic, jeitos de abordar a história de uma maneira que a gente chama de sensacionalista. Ou seja, não tem muita prova científica de que essas coisas realmente se deram daquela maneira. Muitas das vezes o National Geographic ou History Channel usam um pouco de narrativa para deixar a história mais emocionante do que ela realmente é. Na minha opinião, a história é emocionante de qualquer forma. É só a gente estudar o suficiente e quebrar a barreira das coisas que a gente não conhece. Porque afinal, o passado é um país desconhecido. Sempre vai ter coisa nova para a gente aprender. Por fim, a gente tem os Incas na América do Sul. Os Incas, eles formaram um império muito vasto no ano de 1438. Esse império, ele tomava toda a região da Cordilheira dos Andes. Para conectar as cidades do império, eles tinham que ter uma rede de estradas muito bem formada. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um mapa do Império Inca destacando o sistema de estradas que eles tinham para conectar todas as cidades do Império. Então, começando aqui por Santiago, a gente tem uma rede de estrada costeira, que não era muito elevado comparada a outra rede de estradas que começa aqui em cima, em Quito, e vai passando por toda a Cordilheira dos Andes, a partir daqui, inclusive passando pela capital, Cusco, chegando até a cidade de Mendonça. Essa foto que vocês estão vendo agora é uma foto que tem uma estrada construída para que os mensageiros pudessem levar uma mensagem até a cidade de Machu Picchu, que fica no Peru atualmente. Então, os mensageiros passavam por toda essa região e eles tinham um fôlego muito grande, porque eles já cresciam adaptados ao ar rarefeito, que era o ar que tinha menos oxigênio disponível pela altitude elevada. Então eles conseguiam correr longas distâncias sem se cansar. A capital do império era Cusco. O soberano era o Deus Sol, também chamado de Sapa Inca. Qual era a economia inca? Como que eles se sustentavam e criavam excedente? Tinha duas formas principais. Uma era a plantação em altiplanos e a criação de terraços nivelados nesse território que era cheio de montanhas e curvas de nível. E a outra era o regime de mita, em que os povos subordinados ao Império Inca eram usados como mão de obra para explorar as minas, extrair ouro e prata de dentro das montanhas. Na próxima aula, então, a gente vai aprender como todos esses povos desapareceram. Em outras palavras, como que os espanhóis conquistaram a América.